Sentença e fato superveniente. Aqui é fácil. Meus amigos, a sentença ela deve resolver a questão principal com base nas circunstâncias fáticas e jurídicas do momento em que ela é proferida. Claro que o juiz, para julgar, ele se reporta aos fatos que já ocorreram. Só que a sentença ela deve espelhar a realidade das partes. Então, o que diz aqui o artigo 493? Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. É o que ocorre, por exemplo, com aquela ação de cobrança quando, na verdade, não houve ainda o vencimento da dívida. O credor se equivocou, propôs uma ação de cobrança antes do vencimento da dívida. Olha só que interessante. Só que o juiz, ao receber a inicial, verifica o seguinte, olha, quando ele distribuiu a ação, a dívida não havia vencido ainda. Só que hoje já está vencida a dívida. Então o juiz vai extinguir o processo ou ele deve manter o processo tendo em vista esse fato superveniente? O processo será mantido tendo em vista esse fato superveniente. Imagine que há uma ação de cobrança e ao final, antes de decidir, o réu vem nos autos e fala assim, juiz, o autor há 1 mês se tornou o meu devedor também. Então eu venho requerer aqui a compensação. Veja, esse fato novo é um fato que vai o quê? Modificar a relação jurídica. Modificar a relação jurídica. Então, é um fato superveniente à propositura da ação e o juiz vai levar isso em consideração. E ao decidir, o juiz pode aplicar a compensação. Evidentemente que nesse nosso exemplo, o juiz deve ouvir a parte contrária, ela deve se manifestar. Então essa é a ideia do fato superveniente. E eu trago aqui também mais um exemplo, talvez um dos exemplos mais interessantes dos últimos anos no tocante a esse tema e envolvendo a jurisprudência do STJ e um instituto jurídico muito conhecido por todos nós, que é a uso capião. Imagine que a parte autora ajuize uma ação de uso capião, uma uso capião extraordinária. Nós sabemos que a uso capião extraordinária é aquela que ocorre pelo decurso de um tempo de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé. Imaginem que essa ação ela é proposta no 13º ano, ou seja, não havia ainda implementado o tempo necessário para a uso capião extraordinária, aos 15 anos. Quando da propositura da ação, a parte autora só tinha 13 anos na posse. Só que o juiz então recebe a uso capião, o pedido, não se atenta para isso, cita o réu. O réu apresenta a contestação. Antes desse julgamento, o juiz verifica que no curso do processo houve o implemento do prazo, ou seja, o processo demorou 4, 5 anos para ser decidido. Portanto, os 15 anos eles se completaram no curso do processo. O juiz pode levar em consideração? Há quem defenda o seguinte, olha, se o réu contestou, já houve a impugnação, consequentemente já tem uma situação que afasta a fluência do prazo, a interrupção do prazo. Essa tese ela não prospera, é uma tese minoritária. Prevalece na jurisprudência do STJ, sobretudo, o entendimento que essa contestação na ação de uso capião é um ônus que o réu tem, ou seja, se o réu não contestar, ele vai ser decretado revel, por isso que ele tem que contestar, é diferente da ação proposta por aquela parte impugnando aquela posse daquele que pretende a uso capião. É diferente de uma contestação. Então a contestação ela não interrompe o prazo, nem interrompe e muito menos suspende o prazo. O STJ, então, à luz do artigo 493 do Código de Processo Civil, admite a consideração do tempo de posse no curso do processo para fins de preenchimento do prazo da uso capião. Tá bom? Entendimento do STJ. Parágrafo único. Se constatar de ofício fato novo, claro, né? Aqui, artigo 9º, módulo 1 do nosso, talvez a primeira aula, né? Módulo 1, aula 1, quando nós tratamos das normas, quando nós tratamos das normas fundamentais. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.
aspecto substancial do princípio do contraditório, proibição de decisão surpresa, tá bom? E por fim, pressupostos para aplicação do artigo 493, ou seja, quais são os pressupostos para que o juiz possa considerar esse fato novo? O primeiro deles, deve ser um fato superveniente à propositura da ação. O juiz não pode considerar fatos anteriores à propositura da ação, porque o juiz está vinculado aqui aos fatos narrados pela parte. 2. Esse fato deve estar provado. Esse fato deve estar provado nos autos. O juiz não pode considerar um fato que não foi provado nos autos. E 3, deve haver em relação a esse fato novo o contraditório. Por isso que eu falei que o juiz deve intimar a outra parte para que ela se manifeste. E aqui nós lemos o parágrafo único. Quando o juiz constatar de ofício, ele deve intimar ambas as partes para se manifestar. E por fim, a regra do 493 pode beneficiar o réu. Nós já vimos que pode. E o exemplo que eu dei foi o da compensação. O réu, então, no curso do processo fala juiz, surgiu um fato novo. Eu passei a ser credor do autor também. Eu quero a compensação do meu crédito com o crédito do autor. Então, o réu também pode se beneficiar da regra do artigo 493 do Código de Processo Civil.